Olá pessoal, essa é a segunda parte do nosso vídeo aula, falando sobre a raiz do movimento pentecostal, e nós estamos falando sobre o movimento wesleyano, o movimento em que John Wesley, que é o mais longo período do movimento. Ele começa ali com John Wesley, com a experiência de Wesley com os irmãos morávios, onde ele tem a experiência pneumatológica em Aldergast, e depois Wesley torna-se um grande pregador em toda a Inglaterra, pregando milhares de vezes, viajou por toda a Inglaterra pregando em praça pública, porque ele abriu mão dos púlpitos devido à sua mensagem de impacto, O avivamento de Wesley é um avivamento de contribuição, E qual é a contribuição que o movimento de Wesley traz, deixa como herança para o movimento pentecostal moderno? Então, uma delas é a experiência pessoal de conversão ou de experiência de uma transformação interna, porque John Wesley vai dizer que o batismo nas águas é uma transformação externa e o batismo do Espírito Santo é uma transformação interna. Ele vai separar e chamar de segunda bênção, Ele chama o batismo nas águas de primeira bênção e o batismo do Espírito Santo de segunda bênção. Dentro desse contexto, John Wesley vai construir um ideal acerca da manifestação pneumatológica, acerca da experiência pessoal. Por isso que o movimento pentecostal cresce não só no Brasil, mas no mundo inteiro, devido a essa narrativa experimental. Porque quando você começa a contar da experiência pneumatológica para outra pessoa, você aguça o desejo dela também de experimentar. É onde hoje as Assembleias de Deus, que representa o movimento pentecostal clássico, já ultrapassa de milhões de membros, de fiéis, devido à sua transferência, devido à sua forma contagiante da experiência pneumatológica. Então, quando John Wesley fala assim sobre uma vida transformada inteiramente, ele diz que isso acontece através da manifestação pneumatológica, porque o batismo nas águas te dá uma transformação externa, onde você passa a ser visto pelas pessoas como um homem convertido a Cristo. Mas o batismo do Espírito Santo mostra você com uma intimidade com o Senhor Deus. O batismo das águas passa uma pessoa convertida a Cristo, e o batismo do Espírito Santo passa uma pessoa íntima do Senhor Jesus. Esta é a grande compreensão do avivamento wesleyano que acontece no século XVIII, iniciado no meio do século XVIII, a partir dos irmãos morávios, na viagem de retorno à Inglaterra, e também na Aldergast, a experiência acontecida com Wesley. A segunda coisa é justamente a santificação. O movimento pentecostal sempre priorizou e prima pela santificação. E aí você pergunta no que tange, no que reúne a santificação. Primeiro, que a palavra santificação já diz separado, é separado. E aí o movimento pentecostal compreende que a manifestação pneumatológica, que é um grupo de pessoas separado. Então é onde entra a questão da não bebida, das drogas oficiais, autorizadas, que é cigarro, charuto e companhia limitada, cerveja, bebida alcoólica em si. A questão de uma vida de temor ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de contemplação, A segunda herança do movimento wesleyano para nós, deixado para nós, é justamente essa santificação. As Assembleias de Deus, no seu começo, ela tinha muito isso em pauta, santificação. Um dos textos mais lidos, mais falado, mais proclamado, mais anunciado, mais lembrado é: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o assembleiano, ele sempre trabalhou de uma forma de jejum, de oração, de leitura da Bíblia e de uma vida separada. Não se envolver na comunidade onde havia bebedeira, havia maus costumes. Não, para o pentecostal não tinha espaço para ele. Ele ia numa festa da família que não era crente, não ia, para não se misturar, porque levava muito a sério a questão da santificação, a questão da separação. E a santificação não é só na hora do culto.
A santificação não é só na adoração, a santificação era uma prática comum cotidianamente. A forma de tratar com uma pessoa não crente, a forma de trabalhar, a forma de andar na rua, de andar no ônibus, de se portar dentro de casa, de se portar na igreja, de se portar no lazer, era um comportamento de santidade. Era uma das principais pautas da agenda do pentecostalismo brasileiro, era a questão da santidade. É lógico, nós perdemos um pouco essa areola, mas ainda continua sendo propagado a questão da separação, a questão da santificação. Por isso que ainda a Assembleia de Deus tem muitas coisas que ela mantém o seu padrão de pregar, de exortar, de orientar e de exigir. E a terceira coisa é justamente adotar o pensamento do teólogo Jacó Armínio e não de João Calvino, né? Então hoje os assembleianos no Brasil são chamados teologia de Jacó Armínio, holandês, né? Onde a salvação é pela graça de Deus, e essa graça, essa salvação acontecida, ela gera boas obras. Então Armínio não vai fazer uma separação da salvação, é um dom de Deus, realmente é um dom de Deus, mas toda pessoa salva, ela tem facilidade de produzir boas obras. É onde Jacó Armínio faz a união das boas obras como resultado da salvação acontecida na vida do cristão a partir da experiência com o Senhor Deus. Dentro desse contexto, uma das questões mais interessantes da Assembleia de Deus é um dos pontos do credo, ou dos pontos fundamentais da Assembleia de Deus americana, que é a necessidade e a possibilidade de termos uma vida santa, mediante a obra expiatória redentora do Senhor Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos dá condições, nos prepara para sermos testemunhas fiéis do poder do Senhor Jesus. Então, quando você analisa essa palavra santificação, na realidade é para ser exemplos daqueles que ainda não são crentes, para ver em nós a revelação de Deus, ou seja, a face do Senhor Jesus. Então, dentro desse contexto, dos pontos fundamentais da igreja americana é justamente a necessidade de ter uma vida de santidade, como testemunha do poder de Cristo. Uma outra questão é dos fundamentos da igreja Assembleia de Deus americana, é um novo nascimento. No entanto, nós cremos no batismo nas águas como um novo nascimento e a busca do batismo com o Espírito Santo em seguida. É lógico que não existe uma regra para você batizar depois do batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo pode ser em qualquer momento. A pessoa pode se converter a Cristo e na hora que ela está recebendo a oração do pastor pela sua conversão, ela ser batizada com o Espírito Santo. Como acontece também pessoas quando desce ao tanque batismal, é batizado com o Espírito Santo. Outras quando está saindo do tanque batismal. Outras quando estão em casa orando, antes de ser batizado, buscando a Deus, e Jesus batiza com o Espírito Santo, ou na oração, na vigília, enfim. Então, ou seja, não existe uma regra para a experiência pneumatológica. Não existe uma regra. Não, você só pode ser depois de batizado, para tomar ceia, depois de ser. Não tem essa regra. O crente pentecostal, ele crê na manifestação literal do Espírito Santo na vida de todo crente, independente da sua tradição cristã. Ele acredita. E aí é uma herança do William Seymour, porque dizia para os irmãos das igrejas históricas, quando iam no seu culto: você crê? E a pessoa dizia: eu creio, emocionado. Ele dizia: então é para você também. O William não tinha esse problema de denominação, ele pregava o pentecostalismo para todos. Era para todos, e também para os vossos filhos, é o que o texto diz. Deus abençoe. Vamos para o próximo vídeo.